Graça e paz, meus amados irmãos internautas do canal Uma Visão Além. Eis que tenho o prazer de vos cumprimentar com a doce paz do Senhor Jesus. Eu sou o irmão em Cristo, pastor José Freire, e você está aqui no canal Uma Visão Além. Antes de nós começarmos a oração e em seguida a palavra, eu gostaria muito que você se inscrevesse no nosso canal, ativasse o sininho e também deixasse o seu like, mas visualize todos os nossos vídeos. O tema de hoje é: o justo viverá pela fé. Mas antes disso, vamos à oração. Grandioso e eterno Deus, Pai maravilhoso, Criador dos céus, Criador da terra, mais uma vez nós te louvamos, nós te adoramos, porque Tu és bom e a Tua benignidade dura para sempre. O Senhor é santo, glorioso, magnífico e tremendo. Pai de amor, Pai de justiça, que neste dia, Senhor, o Senhor possa nos dar vitória, nos revestir do poder de Deus, nos revestir da Tua graça, da Tua virtude, da Tua presença, porque a Tua palavra nos diz e nos informa para nós buscarmos o Senhor enquanto podemos achar. E neste instante em que estamos clamando, eu quero apresentar todos os nossos irmãos inscritos do canal Uma Visão Além. Todos os que estão inscritos, que vão se inscrever, os que deixam seus likes. Apresentar as famílias, meu Deus, os casais, os filhos, os netos, os avós. Enfim, todos aqueles que compõem a família. Quero também apresentar os Teus ministros, todos os ministros da Tua palavra do nosso país, pastores, evangelistas, missionários, presbíteros, diáconos, cooperadores da Tua obra, daqueles que fazem a Tua obra por amor, que fazem nos presídios, nos hospitais, levando a semente da salvação. Ó Deus, que a Tua palavra penetre nos lugares mais distantes. Te apresento a região norte do Brasil, onde está a Amazonas, onde está, meu Deus, o Acre, Rondônia, Roraima, São Luís do Maranhão, Belém no Pará. Te apresento a região central do Brasil, Goiás, ali Brasília, a região sul, a região sudeste, o nordeste brasileiro, o continente africano, meu Deus, para que haja salvação nesses lugares, o continente asiático, a Europa, meu Deus, a Oceania, toda a América, desde aqui da Terra do Fogo até lá em cima no Alasca, apresentando, porque almas são 8 bilhões de habitantes no mundo, 8 bilhões que permeiam a terra e que precisam ser alcançados pela palavra da verdade. Grande, soberano é o Teu nome, glorioso é o Teu nome, poderoso é o nome daquele que vive e tem poder. Por isso, meu Deus, que no dia de hoje, neste momento em que nós clamamos pelo Teu nome, que a Tua palavra entre nos nossos corações e faça a transformação necessária. Deus, eu Te apresento aquela pessoa que está enferma, aquela pessoa que está num leito, num presídio, o que mora na rua, o que está desempregado, o desesperado, o angustiado, o depressivo, Senhor, daqueles que se encontram sendo perturbados por obras malignas e diabólicas. Que no nome de Jesus, Satanás seja repreendido, esta obra maligna seja repreendida. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amados e queridos irmãos internautas, vão deixando já o seu like, vão se inscrevendo no canal, você que está aqui pela primeira vez, e claro, compartilhe os nossos vídeos. Vamos à palavra de hoje sem demora, para nós ganharmos tempo. A palavra de hoje tem como tema: o justo viverá pela fé. E essa palavra vai nos ensinar: pois não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, mas também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, e de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Romanos 1:17. O tema da justiça sempre permeou a religião
com as seguintes perguntas: o que é justiça? Quem é justo? Como ser justificado? Então a ausência dessas respostas trouxe medo às pessoas. Mas a palavra de Deus, meus amados, é a luz que liberta, trazendo paz. A solução para a justiça de Deus diante do pecado humano, é esclarecida pelas Escrituras. O livro de Romanos impactou a vida de homens como Agostinho, Lutero, João Wesley, através das respostas que a justiça de Deus em Romanos. Estes homens foram usados por Deus para levar a resposta que somente através da fé podemos ser justificados. Como viver pela fé. É claro que não são esses homens. Quem escreveu a justiça de Deus pela fé foi o apóstolo Paulo. Na sua carta aos Romanos, Paulo explica com muita clareza. Então nós vamos refletir sobre o conceito de justiça em Romanos e ter como exemplo 3 grandes personagens da história cristã. Primeiro, a fé para vencer o pecado, Romanos 3, 19 e 24. Então a fé nos capacita a vencer o pecado, pois todos nós pecamos e carecemos da glória de Deus, lá no verso 27, 23. Mas através da fé, nós somos perdoados pelo Senhor Jesus. E quando nos confessamos como pecadores e cremos no perdão de Deus, somos justificados pela fé. Primeira Epístola de João 1,7-9. Agostinho de Hipona, em 354, lá 430, 420 antes de Cristo, né, depois de Cristo, conhecido como Santo Agostinho, mesmo depois de ser um religioso dedicado, ele reconheceu que vivia em pecado. E ele disse que buscava uma forma de vencer o pecado e entendeu que isso é impossível, né, sem a fé. Ele escreveu suas confissões assim, reconhecendo os seus pecados de prostituição e tantos outros, quanto pensava na justiça de Deus diante dos seus pecados, se via culpado e destinado à condenação. Mas ele fala que ao estudar a Bíblia em Romanos, descobriu que poderia, através da fé, ser perdoado, justificado por Deus de forma gratuita. Através dessas palavras, ele conseguiu libertar-se dos pecados e da culpa que o atormentavam. Agora, através da fé, a culpa do pecado recebe o perdão de Deus. Segundo ponto, a fé é para viver a palavra de Deus. Romanos 10, verso 8 ao verso 17. A fé nos ensina a viver conforme a vontade de Deus revelada nas Santas Escrituras. E a palavra de Deus é a nossa fonte de fé, pois a fé vem pelo ouvir, Romanos 10, 17. Então, quando nós, meus queridos, nos alimentamos da palavra de Deus, somos fortalecidos espiritualmente, Mateus 4,4. E é através dos mandamentos da lei, ninguém conseguiu ser justificado. Está lá em Gálatas, no capítulo 3, verso 11. Mas pela fé somos salvos. Efésios capítulo 2, verso 8, que é outra carta do apóstolo Paulo. Martinho Lutero foi usado por Deus para proclamar a reforma protestante. Mas não passaria de um revolucionário qualquer se seu movimento não tivesse uma base sólida. A força do protestantismo foi o conhecimento bíblico. E Lutero ele percebeu que as pessoas erravam porque estavam na ignorância e não conheciam a verdade. Então traduziu a Bíblia para a língua do povo, de todos tiveram acesso à palavra de Deus, sendo libertos da ignorância, João 8,32. E a partir de conhecer a Bíblia, as pessoas podem aprender a viver de acordo com a vontade de Deus. Então a reforma protestante, meus queridos, foi uma busca pelo retorno à verdade da palavra de Deus. E o texto de Romanos foi inspiração para Lutero para pregar que através da fé somos justificados por Deus. Romanos 1,17. Então, através da fé, a ignorância é vencida com o conhecimento da palavra de Deus. Terceiro ponto, a fé para buscar a santificação. Romanos 6, do verso 11 até o verso 23. Ninguém pode dizer que não tem pecado. Primeira Epístola de João 1,10.
Mas ao aprender-se, ao arrepender-se e confessar seus pecados, se torna alvo do perdão divino. Então, quando nós, meus amados, somos perdoados, Deus nos capacita a vencer o pecado e não voltar mais ao erro. João 8,11. John Wesley foi influenciado, queridos, pelo pensamento de Lutero e principalmente pelo seu entendimento do texto: o justo viverá pela fé. Romanos 1,17. Então, quando John Wesley ouviu que Lutero falou sobre a verdade, a partir de então, sua vida foi transformada e ele levou a mensagem a milhares de vidas. Mas John Wesley já era um religioso há muito tempo e não entendia as coisas. E então compreendeu, que a religiosidade se tornou um empecilho para a sua pessoa alcançar essa santificação. Ele passou a pregar que é possível santificar-se e que somente através da fé verdadeira a pessoa pode ser livre permanentemente dos seus pecados. Então, através da fé, a religiosidade é transformada em uma vida de santidade. Viva pela fé, querido. Romanos 5,1 diz assim, justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, através da fé, é possível vencer o pecado, aprender a viver a palavra de Deus e buscar a santificação. Por isso, devemos viver pela fé, porque sem fé não conseguiremos ser justos diante de Deus, mas pela fé somos capacitados pelo Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e fique com esta palavra.